E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Então hoje vou gravar mais uma aulinha aí de redação falando sobre a competência 1. E é uma dúvida geralmente da galera. Eu trouxe um texto para nós analisar e falar sobre duas questões bem importantes, tá legal? Então fica ligado no vídeo. Se vocês quiserem o material, basta me pedir aí que eu envio para vocês sem problema nenhum, tá legal? Então vamos à aula. Roda a vinheta. Então, gente, como eu estava dizendo para vocês, hoje a gente vai ver a competência 1. Vamos deixar de papo aí. Vamos logo ao que interessa, né? Então, olha só. Aqui a gente tem, então, a competência 1, né? Vocês estão vendo ali meus contatos e tal. E vocês estão vendo duas palavrinhas que são bem importantes, né? Que é estrutura e desvio. Vou marcar aqui para vocês, ó. Competência 1. Então, estrutura sintática, ela vai estar relacionada à estrutura do teu período, como tu constrói o teu período. E os desvios, quer dizer, eles são os erros, né? É os erros que tu comete. É os erros. E aqui a gente vai ter erros gramaticais, a gente vai ter erros de concordância, erros de regência, da crase e vários outros. Eu vou mostrar para vocês um quadro que é bem interessante, que vai esclarecer talvez um pouco essa questão em relação a essas duas questões, tá? Mas então, falando de competência 1 da redação, vocês vão ter duas avaliações, tá? 1, 2. Os caras vão avaliar vocês em virtude da estrutura sintática, que é como tu constrói o teu período, e em virtude também da questão dos desvios, né? E quantos desvios tu comete e tal, tá beleza, gente? Então a gente vai dar uma olhadinha ali logo nisso aí. Olha só, o que é a estrutura sintática, então? Tem duas coisas que são bem importantes, eu vou botar aqui para vocês não se perderem, tá? Estrutura sintática. Olha só, o que é a justaposição que o Enem vai chamar? Vou botar em vermelho aqui para a gente não se perder, tá? Olha só, vermelhinho. Outra falha relacionada à estrutura sintática, outra falha porque tinha mais material e na verdade eu fui resumindo para vocês aqui para não ficar abordando tudo também de uma vez, né? A estrutura sintática é caracterizada por períodos ou orações que deveriam constituir períodos independentes, mas foram justapostos, formando períodos únicos. O que é isso, galera? É quando, na verdade, a gente deveria ter dois períodos e ao invés de um ponto, tu coloca uma vírgula, gente, tá? Então, ao invés de tu separar esse período, tu junta ele. Isso é um período justaposto. Então, é um dos problemas da estrutura sintática. Como é que a gente descobre isso aqui? Estudando oração, né? Oração, não é o Pai Nosso, tá? É a oração subordinada e oração coordenada. Coordenada em suas várias formas, tá? Eu sei que isso aqui é chato, tá? Não é uma coisa legal. Esse cara vai dizer, eu vou estudar oração, que maravilha. Não, não é isso. Mas a gente tem que saber para saber isso aqui, tá? Então, isso acontece em muitos textos. Eu acho que o outro problema acontece mais, mas esse aqui também acontece. Então, o que a gente pode fazer se nós não estudarmos as orações subordinadas e as orações coordenadas? Cara, lê o teu texto, lê a tua ideia e vê, olha, porra, peraí. Tá, aqui tá, tô indo, tá, beleza, vamos ver. Tá, mas aqui é outra ideia, eu botei uma vírgula. Bota um ponto. Outra dica bacana aqui para vocês não fazerem períodos justapostos é períodos curtos, tá? Períodos curtos. Não faz períodos muito longos, assim. Um período de 9 linhas, 10 linhas. Não, faz um período curto, um período mais curtinho, que isso vai te ajudar a errar menos, tá? Certo? Então, isso são justapostos. E o truncamento é o contrário, né, cara? O truncamento é quando o período ele tá truncado, assim, no sentido de... a gente deveria ter unido esses períodos com uma vírgula e a gente acaba separando eles, tá? Então, isso é o truncamento. Então, tem vários períodos que não tem ideia completa, por exemplo. Tu tá lendo o período, tu chega no final, tu vê que a ideia faltou. Tu vê, cara, o cara não botou ideia aqui. E aí a ideia que complementa esse período tá num outro período. Entenderam? Numa outra frase. Isso é truncamento, tá? Isso é quando o período tá truncado. Então, na verdade, isso acontece, então, tá? Essa falha de truncamento de estrutura sintática é de períodos que a gente deveria unir e a gente separa, tá? Então, a gente separa, geralmente, orações subordinadas das orações principais, né? Aqui, ó, tá aqui a partezinha. Então, a gente lê muitas vezes e o próprio... Acho que a própria ideia, ela não tem sentido, né? Porque ele não tem um sujeito, ele não tem um verbo, então a gente acaba se perdendo ali no truncamento, ou seja, na montagem.
Aqui a gente tem um período que eu vou mostrar para vocês isso. Vou botar uma outra corzinha aqui, ó. Deixa eu botar um azul aqui, ó. Vou botar um azul aqui, ó. Aqui, ó. Olha só. Quanto à questão educativa, vírgula, é notório a falta de conhecimento crítico causado pela exposição influenciadora de internautas virtuais, visto que, segundo o IBGE, 85% dos jovens entre 18 a 24 anos utilizam a internet. Então, olha só, cara. Aqui vocês podem ver, né, que ele começa uma frase com visto que, ó, tá vendo? E o visto que, ele é uma conjunção que a gente usa muito ela para unir um período ao outro, porque ela geralmente vai ser uma explicativa. Então, vocês estão vendo aqui que ele separa períodos que deveriam estar unidos. Tá unido. Por quê, cara? Porque, na verdade, aqui, ó, ele comete um truncamento de período. Então, ó, uma dica bacana para a gente não cometer esse truncamento de período é não iniciar período com visto que, nem com pois, nem com dado que, tá? Por quê? Porque, na verdade, isso vai evitar vocês cometerem esses truncamentos de períodos aqui, tá? Então, o mas também é outro, ó. O mas não começa período com mas, porque geralmente ele vai unir uma oração. Então, aqui o aluno coloca um ponto, ó, onde deveria ter uma vírgula, né? E tá legal a estrutura desse parágrafo aqui, se a gente for ver. Olha só, ele inverte uma oração aqui, ó. Quanto à questão educativa, vírgula. Ó, a vírgula aqui, ó. É notória a falta de conhecimento crítico causado pela exposição influenciadora de internautas virtuais. Aqui ele se perdeu um pouco na ideia. Vírgula, visto que, vírgula, segundo o IBGE, vírgula, 85% dos jovens entre 18 a 24 anos utilizam a internet. Aí vocês vão dizer, ah, professor, mas então por que a vírgula dele não aparece? Porque aqui a gente está falando de estrutura. Vou botar em vermelho aqui, ó. A gente não está falando de desvio. Porque essa vírgula aqui, ó, olha só. Influenciadora de internautas virtuais. Aqui ele botou um ponto, então eu teria uma vírgula. Vírgula, visto que, vírgula, segundo o IBGE, vírgula. Por quê? Porque a oração dele é essa aqui, ó. Visto que 85% dos jovens entre 18 a 24 anos utilizam a internet. Então tem que ter uma outra vírgula ali que ele se perde. Mas a vírgula é desvio. É exatamente o que a gente vai ver agora, tá? Então quando a gente falar de vírgula errada, a vírgula errada, ela é vou botar um sinalzinho de igual aqui, ó. Um desvio. E ela não é, na verdade, uma falha de estrutura sintática, ela é um problema de desvio. Tá legal, gente? Certo, meus queridões? Então, isso é os dois principais problemas aqui da estrutura sintática, que é a composição, né? A justaposição e o truncamento de períodos. Isso aqui que eu tô falando para vocês, ó, é os desvios, tá? O que vai acontecer nos desvios? O que é um desvio de convenção da escrita, ó? Tá vendo, ó? Acentuação, ortografia, hífen, maiúscula e minúscula, separação silábica e translineação. Que é quando tu separa uma palavra na linha de cima e aí tu tem que colocar o tracinho, né, para descer ela para outra linha. Cara, aqui a dica que eu dou para vocês é estudar, né? Estudar as regras de acentuação. O hífen é uma coisa que eu acho que a galera se engana bastante, assim. Então, duas dicas aqui do hífen que eu acho que vão ajudar vocês bastante, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um sinalzinho aqui, ó, e vou colocar de uma caneta diferente, pra gente não confundir aqui. Eu vou colocar o hífen, tá? Duas palavrinhas que eu acho que vocês podem anotar aí que aparece muito. Deixa eu apagar aqui e botar mais para baixo, que tá bem embaixo da minha foto ali. Botar um pouquinho mais para baixo aqui. Pega a caneta aqui, um pouquinho mais para cá, aqui. Duas regrinhas do hífen, tá? Do hífen ali. Duas palavras que aparecem bastante. É o bem-estar. Tipo, bem-estar da população, para melhorar o bem-estar da população. Lá na intervenção de vocês, eu acho que o bem-estar, ele é uma palavra que aparece bastante. Ele tem hífen, tá? E outra dica bacana aqui que eu posso dar para vocês, essa eu vou colocar aqui em cima, ó. Também é sobre o hífen, tá? E palavras que terminam
que tem vogais diferentes, elas se unem, tá? Por exemplo, quando a primeira palavra termina com uma vogal e a segunda começa com uma vogal diferente, elas acabam se unindo. Por exemplo, autoescola, tá? Olha só. Autoescola. Não tem mais hífen, tá? Por quê? Porque auto termina com o e escola começa com e, ou seja, duas vogais diferentes, então elas se unem, tá? Eu acho que essa dica é bacana aqui. Maiúscula e minúscula, eu vou fazer um outro vídeo falando para vocês aí sobre algumas coisinhas que às vezes os alunos botam na redação e não sabem que precisa ser maiúscula, tá? E minúscula. E eu vou fazer um outro vídeo aí falando para vocês. Ortografia tem que estudar, né? Palavras com G e com J, palavras com X, com S, com cedilha, com dois S, então tem que estudar, tá? As questões gramaticais aqui, cara, olha só. Esse aqui eu acho que é o principal problema dos alunos, tá? O que vai entrar aqui como desvio gramatical? Regência, verbal e nominal. E aí a regência ela vai estar muito ligada à questão da transitividade, tá? Tanto da palavra quanto do verbo. Ou seja, se a palavra é uma transitiva direta ou uma transitiva indireta, e se o verbo é um transitivo direto ou um transitivo indireto, ou os dois, né? Então a regência entra muito aqui. O que pede aquela palavra depois? É um a, é um para, é um pelo, é um de. Então tem que estudar bastante. A regência é um grande problema dos alunos aí, tá? Eu tô falando por experiência de correção de redação, tá? Então aqui, ó, chamaria atenção para regência verbal e regência nominal, tá? Esse aqui é um probleminha, botar outra cor aqui pra gente não confundir as paradas aqui. Regência, regência verbal e a regência nominal, tá? Nominal. É isso, galera. É isso aí. Concordância, cara, verbal e nominal também, tá? Também é um problema, mas eu acho que não tanto com... Acontece às vezes, sabe? Num texto, mas eu acho que a concordância ela é mais fácil de tu verificar num texto. Então, concordância, né? Feminino com feminino, masculino com masculino, singular com singular, plural com plural. Tem bastante regra de concordância, tá? Eu vou confessar para vocês, mas não é um problema dos alunos recorrente. Mais a regência. Pontuação, aí sim, aí ó, a gente tem um problemão, porque aí a vírgula entra, né? E a vírgula exige um outro conhecimento da galera, que é sintaxe, né? Então é um problema bem grave dos alunos o uso da vírgula, separando sujeito e verbo, separando verbo de complemento, separando oração subordinada da oração principal e, sabe, vírgula antes do e, da adição errada. A vírgula e a pontuação é um problema bem grave dos alunos aqui, tá? Paralelismo sintático, cara, eu vou fazer um outro vídeo também falando para vocês um pouco mais sobre o paralelismo sintático, tá? Que é um problema bem grave dos alunos também, acontece bastante. E a galera não entende muito o que é, eu vou tentar explicar para vocês aqui de forma leve, assim, bem tranquila. Emprego de pronomes, que é quando o cara emprega o pronome equivocado, né? O pronome demonstrativo, o pronome possessivo. E aqui tem uma coisa que eu chamaria a atenção de vocês, cara, que é a colocação pronominal, tá? Colocação pronominal. Pronominal. O que é isso, cara? É o lugar onde o pronome tá, né? Antes do verbo, depois do verbo, no meio do verbo. Que é o que na língua portuguesa a gente vai chamar de próclise, ênclise e mesóclise, tá? Uma dica bacana para vocês, eu acho que resolve algum probleminha aí de vocês, tá? Vai ajudar vocês bastante aqui na colocação pronominal. E é a questão da pontuação, tá? Toda vez que tiver um sinal de pontuação, esse pronome ele é jogado para depois do verbo. Então eu vou botar assim, ó. Dessa forma, vírgula. Entende-se. Tracinho, C. Tá vendo? Porque o pronome ele não combina com o sinal de pontuação. Então, quando tem uma vírgula, a gente joga esse pronome para depois do verbo, tá? Ou, por exemplo, assim, vai ficar mais claro aqui, eu acho. Assim, vírgula, percebe-se. Percebe-se. Tá vendo, ó? Joguei o pronome para cá, por quê? Porque aqui tem um sinal de pontuação. Então, quando tem sinal de pontuação, ele joga o pronome para depois do verbo, tá? Certo? Tem algumas outras regrinhas lá de ênclise, próclise e mesóclise, mas eu acho que essa já ajuda vocês bastante a resolver parte dos problemas de vocês aí, tá? E claro, tem a informalidade, né? Ou marcas de oralidade, que é quando o cara traz palavras da linguagem oral, assim, tipo coisa, legal, tipo, né? Que eu acabei de falar agora. No texto não pode, né? Não pode essa informalidade, essa marca de oralidade. E as escolhas lexicais imprecisas é quando a gente coloca uma palavra que a gente não queria colocar. A gente queria colocar, por exemplo, sei lá, eu queria dizer que a finalidade, eu ia dizer a finalidade do cinema
do cinema. E eu acabei falando assim, ó. A afinidade. Afinidade do cinema. Tá vendo? Então eu tive uma escolha lexical imprecisa. Eu não queria falar afinidade de cinema, né? Eu queria falar finalidade lá no final, na minha intervenção. Então isso aqui são escolhas lexicais imprecisas. Isso aqui, cara, vai ser o que eles vão descontar de vocês de desvios, ó. Então vai ter um critério, 2, 3, opa, 4, galerinha. 4. Tá? O mais, eu acho que vocês devem prestar mais atenção é no 1 e no 2, tá? E no 1, eu chamaria atenção pro hífen e pra acentuação. E no 2, cara, pra tudo que tá ali. Tudo que tá ali. Eu acho que o grande problema dos alunos é o 2 ali. É o que tá ali, sabe? O 2 que tá ali que ele vai... O bagulho vai ser doido. É o local onde os alunos mais perdem ponto, tá? É a competência 1. Geralmente os alunos perdem ponto nessa competência na redação. E na competência 3. Por isso que eu tô, na verdade, abordando ela aqui pra vocês, tá legal, gente? Certo, meus queridos? Então vamos para o nosso último slide aqui, que é a redação de uma aluna, né? Fez ano passado, tirou a nota 780. Aqui, ó, a notinha dela. E ela tirou 140 na competência 1. O que isso quer dizer, cara? Quer dizer que um dos corretores, porque vocês sabem, né? A correção de vocês vai ser corrigida por dois caras, tá? 2 corretores. E eles podem dar nota, só não pode ser muito diferente, tá? Isso eu já expliquei em até um livro, tem um livro que eu distribuí pra galera. Lá eu explico melhor. Se vocês quiserem, basta pedir pra mim aí nos comentários. A gente faz contato e eu mando pra vocês. Lá eu explico mais ou menos como funciona a correção. Como são 2 e ela tirou 140, né? Vocês devem estar se perguntando, mas como assim, professor? Quer dizer que o corretor 1 deu 160 para ela e o corretor 2 deu 140. Então, o que eles fazem? Eles somam essa nota, ó, 0. Aqui vai dar... Não, desculpa. O corretor 2 deu 120 para ela, tá? E o primeiro deu 140. Então, 6 mais os 2 vai dar 8. 1 mais 1 vai dar 2. 280. É ou não é? Essa é minha matemática. Eu sou péssimo em matemática, tá? Mas eu acho que isso dá para fazer. Então deu 280 a soma dos dois corretores. O que eles fazem? Como são 2, dividem por 2. 280 dividido por 2 igual a 140, tá? Então quer dizer que um corretor deu para ela 160 e o outro corretor deu 120. Ela tirou 140 na competência 1. E não é uma nota ruim, mas também não é uma nota boa, tá? Quer dizer que ela teve bastante probleminha aí relacionado a questão sintática, tá? Então, olha só. Ela vai dizer o seguinte, ó. A série 13 Porquês... Eu não vou ler inglês também, porque meu inglês é bem ruinzinho, tá? Conta a história de uma jovem que sofria de depressão, mas não era levada a sério por seus amigos. Por esse motivo, ela é levada ao suicídio. Não distante da ficção, na atual sociedade brasileira, casos como esse são recorrentes devido ao grande preconceito em relação a doenças mentais. Esse preconceito é gerado pela falta de informação sobre esse mal, levando cada vez mais pessoas a terem suas vidas afetadas e busquem uma realidade perfeita a qual não existe. Não tá legal, né, gente? Não tá bacana, não. Tem bastante probleminha aqui de sintaxe, tá? Vamos lá pro primeiro, cara. Olha só. A série 13 Reasons Why conta a história de uma... Aqui já tem um problema, ó. Aqui ela tá separando, ó. Vou botar um amarelo para vocês verem bem aí, ó. Aqui ela tá separando, ó. Olha aqui, ó. Ela tá separando o verbo do seu sujeito, tá? Então, quem é que conta a história? A série, né? Na verdade, a série nem conta, né? A série retrata, a série reprisa, a série, sei lá. Ela não conta a história. Então, aqui a gente tem outro problema, né? Mas é de sentido da palavra. Mas aqui o principal problema, eu acho que é separar o sujeito do verbo. Então, qual a dica? Antes de verbo ter uma vírgula, dá uma olhada de novo, cara. Vê se tá certo isso ali. Ela coloca a história de uma jovem que sofria de depressão, mas não era levada a sério por seus amigos. Não é mas, é um e, ou sei lá, cara, outra adição. Ela tá adicionando aqui uma ideia. Ela tá dizendo, ó,
que ela sofria de depressão e não era levada a sério por seus amigos. Não é o mas. O mas é uma quebra, né, de raciocínio, cara. A galera não sabe, mas as adversativas, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, as adversativas, como o mas, como o porém, né, e outras, elas quebram uma linha de raciocínio, né? Então aqui não tem uma quebra de linha, não é mas não era levado a sério, é e não era levado a sério, porque ela está adicionando aqui, ó, um outro problema, né? Então ela está dizendo que a jovem sofria e não era levada a sério por seus amigos. E aqui tem outro problema, ó. Por esse motivo ela é levada ao suicídio. Aqui tem outra ideia, né, gente? Ó, tá vendo? Aqui ela começa uma outra ideia, ó. Então, ó, a série 13 Porquês, tira essa vírgula, conta a história de uma jovem que sofria de depressão e não era levada a sério por seus amigos. Ponto. Maiúscula. Por esse motivo, comete suicídio. Por que comete, cara? Porque olha só, eu vou botar numa caneta laranja aqui para marcar para vocês, ó. Olha só. Levada, levando. Tá vendo, gente? Então tem muitas vezes a mesma palavra, então troca ali o sentido desse período. Então, ó, por esse motivo, comete suicídio. Então, né, faltou comete aqui também, né? Comete suicídio. Aí ela continua. Então a gente já tem aqui um problema de desvio, né, que é uma vírgula errada, um desvio. A gente já tem aqui um problema de um e, né? Um mas no lugar de um e. Isso aqui seria de estrutura, né? A gente já tem um problema de estrutura e um de desvio. E aqui a gente tem mais um de estrutura, né? Que é... Na verdade, ela está Na verdade, ela está unindo, né? Ela está justapondo o período. Na verdade, ela deveria ter colocado um ponto, ela colocou uma vírgula. Então, tem mais um problema de estrutura aqui. Então, já está a nota dela 160, tá? Porque ela tem dois problemas de estrutura e um desvio. Não distante da ficção, na atual sociedade brasileira, casos como esse são recorrentes devido ao grande preconceito em relação a doenças mentais. Aqui tem um problema dela, ó, gente, ó. Crase. Tem dois problemas aqui. Ela bota a crase pro lugar errado, né? Ela bota para lá e a crase é para cá. Então a crase é para cá, ó. Ela é um acento assim, ó. E ela bota para lá. E aqui tem singular e plural, ó. Então não vai, né? Se fosse as doenças, iria, tá? Então aqui, ó, por exemplo, ó. Deixa eu botar para vocês em vermelhinho aqui, ó. Deixa eu botar em vermelho aqui, ó. Se fosse em relação à doença, iria, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem singular com singular. Se fosse relação às doenças, iria também, tá? Doenças, iria também, porque aqui a gente tem plural com plural, tá vendo? Devido ao grande preconceito em relação às doenças mentais. Esse preconceito é gerado pela falta de informação sobre esse mal e... Não. Por esse mal, levando cada vez mais pessoas a terem... Ih, aqui tem outro problema, né? Então ela já tem mais um desvio aqui, ó. Mais um desvio, dois desvios. E aqui tem um problema de estrutura, porque é gerado pela falta de informação sobre esse mal, vírgula, o que leva cada vez mais pessoas a terem suas vidas afetadas e buscarem uma realidade perfeita, vírgula, a qual não existe. Aqui tem problema no verbo, ó, gente. Olha quantos tempos verbais ela bota, ó. Levando, busquem e busquem. E terem. Então tem um problema, tem que se reformular. E aqui não tem repetição também da mesma estrutura sintática, né? É gerado pela falta de informação sobre esse mal. E ela deveria ter talvez mais um, né? E pela alguma coisa. Mal levando cada vez mais pessoas a terem suas vidas afetadas. E busquem uma realidade... aqui no final tá bem ruim. Então ela tem ali um problema de... Que é na verdade o que a gente chama de paralelismo morfológico, né? Várias classes, vários tempos verbais ali. Fica uma salada de fruta, né, cara? Então ela tem bastante problema. Considerando que isso aqui é só a introdução dela, galera. Isso aqui é só a introdução dela, meus queridões. Então, considerando isso, cara... O cara que deu 160 para ela até foi generoso, né? Porque provavelmente no decorrer do texto ela vai ter mais alguns problemas. Então, na verdade, ele foi generoso. Tá legal, gente? Então, tomem cuidado com essas questões aí, vírgula.
antes de verbo. A crase aqui, o singular com singular e plural com plural. Lê de novo, né? Vê se é realmente o must que tu queria colocar aqui, ou é um e, ou é um além disso. E também a separação de ideias, né, meus queridos? Certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, façam suas anotações. Se quiser um material, entre em contato e vamos rumo à nota 1000, tá legal? Logo, logo vou fazer mais vídeos aí. E vou fazer também alguns vídeos de linguagens e tal, pra gente discutir outras questões do Enem, tá legal? Grande abraço!